Olá, meus irmãos, passando aí hoje, nesse domingo, dia 24º domingo do tempo comum, para meditarmos então o Santo Evangelho. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, lá no seu capítulo 18, versículo do 21 ao 35. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar as contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha como que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicastes. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolerizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Pessoal, o evangelho de hoje é de fato maravilhoso. Nós temos a primeira leitura, Eclesiástico, capítulo 27, versículo 33 ao 28. E temos também, segunda leitura, Romanos, capítulo 14, versículo 7 ao 9. Também o evangelho de hoje de São Mateus. Então, no belo texto do Eclesiástico, que ao falar dos valores a serem vividos pelo povo eleito, exorta a não enveredar pelo caminho do rancor que leva à vingança, pois aquele que assim age expõe-se à vingança do Senhor. Muito bem, conceder o perdão é então uma forma de garantir o perdão de Deus. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E esse é o pedido a Deus. Se queremos um juízo final leve, devemos nós sermos clementes com o nosso próximo. Então, a forma mais plena de libertação interior, o perdão é uma bênção para nós, porque nos livra, das amarras e dos fardos pesados, do rancor, da ira, da inclemência, e realmente nos coloca no fardo leve da misericórdia. O que é proposto pelo texto constitui a essência de um dos pedidos do Pai Nosso: que Deus nos perdoe, assim como estamos dispostos a perdoar os que nos têm ofendido. São Paulo, apóstolo, diz que a comunidade cristã é composta de cristãos, alguns formados na fé, outros nem tanto. Uns estão no leite, outros estão no alimento sólido. Também são chamados de fortes e fracos. Os fortes entendem que o cristianismo rompeu definitivamente seus laços com o judaísmo, ou seja, atualizando o judaísmo, elevando o seu pleno cumprimento e entrando exatamente no maravilhoso modelo da graça, do amor, da libertação, então trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele culminaria neste. Enquanto que os fracos pensam que o cristão deve observar certas prescrições
da antiga tradição judaica. Isso provocou, naturalmente, divisão na comunidade. Mesmo o apóstolo São Paulo estando a favor dos fortes, argumenta que o importante é não prejudicar o irmão e manter o valor maior da fraternidade, até que aqueles que são fracos se tornem fortes também na fé. Bom, além do mais, ninguém é dono absolutamente da verdade. Se a comunidade cristã é lugar de viver a fraternidade, esse amor em profundidade trazido por nosso Jesus Cristo, com frequência acontece também cenas de ofensas e quebra de harmonia. O apóstolo São Pedro, em nome de todos, quer saber de Jesus o limite do perdão. A resposta é clara e inequívoca. O perdão é ilimitado. E a parábola expressa isso. Um rei chama seus altos funcionários para que prestem conta de suas dívidas. O rei é Deus Pai. Os altos funcionários, que coroam a criação de Deus, é os seres humanos. As nossas dívidas são os pecados, a partir do pecado original de transmissão, mas depois também os pecados de contração, que provavelmente, vamos dizer assim, né, a gente acaba caindo. Então, vamos continuar dentro da visão da parábola, tentando desmistificá-la para os nossos dias. Provavelmente, esses altos funcionários, com relação a impostos arrecadados, que não eram repassados, não eram pagos. Um deles não podia pagar porque a soma era imensa, nos diz o texto. Ora, imensa quer dizer, ele devia uma soma, assim, de 10 mil talentos. Cada talento corresponde a 30 quilos de ouro. Então, uma dívida em dinheiros atuais de 40 bilhões, ou seja, impagável. Porém, então, essa é a nossa dívida do pecado. Não é verdade? Vivemos numa sociedade da tolerância, mas, então, o pecado é essa ofensa a Deus Pai, que não tem como. Essa ofensa, Deus precisou vir para nos libertar dela. Tamanha é a consequência do pecado. Ele nos afasta de Deus, tira a amizade nossa para com Deus. Porém, devido à sua humildade e súplica, a dívida lhe foi perdoada. Então, por meio de Jesus, que foi humilde e suplicante ao Pai, na cruz nos perdoa esse pecado imenso e impagável. Muito bem. No entanto, esse funcionário encontra outro colega que lhe devia uma insignificância, ou seja, devia 100 denários. Não é verdade? Então, esse valor de 100 denários é um dinheiro absolutamente muito menor, né? Ou seja, um denário era um dia de trabalho, então ele devia mais ou menos uns 3 mil reais. E pediu mais tempo. Esse quer dizer o seguinte: Deus nos perdoou uma culpa imensa, a gente ia para o inferno, né? Um pecado de contração de transmissão, pecado original, e também os nossos pecados, né, mortais contraídos. Iríamos para o inferno se Jesus não viesse nos libertar e salvar. De modo que, ao perdoar essa dívida imensa, eu deveria sentir o meu coração cheio de compaixão, cheio de misericórdia, não é verdade? E perdoar aquele colega que pecou bem menos, né? E a gente fica guardando rancor, não perdoa o irmão que pecou bem menos contra mim, mas esqueço da imensa misericórdia trazida pelo precioso sangue de Jesus. Então, o contraste entre os dois valores é imenso. O perdão de Deus para mim é a salvação eterna, e eu não ajo com misericórdia para com meu irmão. Embora a súplica fosse a mesma, a atitude do servo foi de tal falta de perdão e acabou sendo condenado por isso. Bom, assim será no nosso último dia. O nosso perdão de Deus vai ser proporcional. Não é verdade? Então, se eu quero que Jesus tenha misericórdia, tenha clemência, não é verdade? Tenha piedade de mim, devo eu fazer isso ao próximo. E é uma medida justíssima. Então, aos que ouviam a parábola, ficava no coração e na mente a pergunta: não devias também tu
compadecer-te de teu companheiro de serviço. Somos todos nós desse mundo, companheiros, fraternos, né? Serviço porque, né, estamos nesse mundo a laborar, a trabalhar para o reino. Como eu tive também piedade de ti, assim como Deus teve piedade de mim, devo eu ter piedade do próximo. A referência é claríssima. Deus perdoa as nossas faltas e mazelas sem medida, e muitas vezes não conseguimos perdoar quando nos sentimos ofendidos por alguma atitude de um companheiro nosso da comunidade, da igreja, enfim. Então, pensando na mensagem da primeira leitura, né, e também do evangelho de hoje, a pergunta que fica é o seguinte: será que eu consigo perdoar as ofensas recebidas? Muito bem, pensemos nisso hoje e tenhamos o coração cheio de misericórdia e gratidão por Deus Pai nos enviar nosso Senhor Jesus Cristo, que, cheio do Espírito Santo, perdoa as nossas faltas. A salvação universal existe. Preciso eu agora, com meu coração contrito, cheio de misericórdia, aderir a essa salvação e perdoar o meu irmão. Deus abençoe você, para que, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 103: o Senhor é bom e misericordioso, lento para a cólera e cheio de clemência. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.